Olá a todos e todas, é um prazer começar mais um Lapcast, essa terceira temporada do Lapcast que vem sendo muito interessante para a gente, conversando com pessoas muito importantes e conversas que estão trazendo muitas reverberações. Hoje a gente tem mais um episódio e hoje a gente traz a professora Carmen Rial, ela é formada em Ciências Sociais e também é formada em jornalismo. Fez mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também tem doutorado em Sociologia e Antropologia pela Universidade Paris Descartes Sorbonne. Atualmente ela é professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Carmen, é um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, Gabriel. Hoje eu convidei a professora Carmen para a gente falar um pouco sobre um artigo que ela publicou em 2008, com o título de Rodar: a circulação dos jogadores de futebol brasileiro no exterior, pela revista Horizontes Antropológicos. Esse artigo, a professora ela discute um pouco sobre essa relação dos jogadores brasileiros que vão para territórios estrangeiros jogar futebol. E ela se pergunta se eles são imigrantes ou se eles são transmigrantes. Professora, como surgiu o interesse por discutir essa temática, assim? Gabriel, eu sempre tentei usar o futebol como uma porta de entrada para estudar algumas questões que eram centrais para o Brasil, ou são centrais para o Brasil. E o início desse século marcou uma mudança na forma como os brasileiros se relacionam com o exterior. O Brasil era um país que recebia estrangeiros e, a partir da década de 80, 90, passou a enviar brasileiros para o exterior, de uma forma, um fluxo mais denso até. E, então, eu quis estudar esse fluxo migratório usando o futebol como uma porta de entrada para isso. E eu iniciei estudando alguns jogadores brasileiros que tinham voltado de países como a China, Coreia, Japão, estavam atuando no Brasil e eram pouco conhecidos até aqui. E foi uma pesquisa que iniciou assim, de um modo bastante interessante, no Nordeste, Fortaleza, Bahia. Mas depois eu achei que seria interessante também estudar os jogadores que eu chamo no artigo de estrelas, de celebridades, e que atuavam nas 5 principais ligas europeias, não é? São mais ou menos 500 brasileiros que atuam na Europa e que esses sim ganham muito dinheiro, são bastante conhecidos. Então, o interesse por estudar esse tema se deu assim, um pouco em termos de estudar a migração e também por um concurso de circunstâncias, porque a antropologia sempre ela funciona um pouco assim pelo acaso, por sorte, diria Margaret Mead, por coincidências por acidentais. Então, eu tinha um convênio com a Universidade de Cádiz, que fica no sul da Espanha, próxima a Sevilha. Fui dar aula em Cádiz, e isso lá por 2003, 2004. E em Sevilha, na época, atuavam 6 jogadores brasileiros nos 2 clubes existentes, o Betis e o Sevilha. E entre eles, o Denilson, que tinha sido a maior transação de jogador de futebol até aquele momento, e é uma das 10 maiores até hoje. Ele foi vendido por 32 milhões de dólares, né? O que era uma soma muito, muito considerável. Hoje, perto do que a Arábia Saudita está pagando pelos jogadores, não é quase nada, né? Então, eu fiz contato com esses jogadores que estavam no Betis e no Sevilha, e o Rodar ele foi escrito muito, usando muito desses depoimentos. Foram contatos muito legais, assim, pude falar com eles, com agentes, com diretores de futebol, com as suas esposas, visitei suas casas. Então, pude estudar mais de perto o seu estilo de vida e
e ver o quão especial eles eram enquanto imigrantes, né, que não se consideravam imigrantes, né, na verdade. Eles não eram vistos nem se viam como imigrantes e viviam de uma forma bastante, eu não vou dizer isolada, mas numa forma bastante mediada na sua relação com a sociedade local. Viviam dentro do que mais tarde eu desenvolvi como sendo uma bolha, né? Eles eram bastante protegidos pelos clubes e também se autoprotegiam. Então, os contatos com a sociedade local eram bastante mediados, assim, quer dizer, eu me lembro de ter encontrado um, um rapaz que chamava-se Marrom, e ele tinha vindo para Sevilha junto com o Denilson. É muito comum isso, os jogadores viajam com amigos. Vocês conhecem os toys aí do Neymar, mas provavelmente nunca ouviram falar no César, que acompanhou o Ronaldo durante muitos anos na sua vida, desde que ele foi para Amsterdã, depois em todas as suas estadas, morando na casa, tendo um quarto na casa do Ronaldo, até que no primeiro casamento, no segundo casamento do Ronaldo, que foi com a Daniele Sicarelli, ela não quis mais o César dentro de casa e aí ele deixou. Mas eu quero dizer que essas relações que os jogadores estabelecem com outros homens, elas às vezes são até mais duradouras do que os casamentos que eles têm. E esses homens servem como mediadores com a sociedade local. E isso os imigrantes comuns, imigrantes brasileiros que vão para outros países, não tem. O Marrom, que eu encontrei em Sevilha, ele tinha ficado com o Denilson durante muitos anos, sendo seu secretário, e depois passou a ser secretário do Ricardo Oliveira e de outros jogadores que estavam lá. Então, ele conhecia, sim, a sociedade local, ele tinha, logo depois ele conseguiu trabalhar como DJ, então ele conhecia a vida noturna, a vida diurna, e fazia essa mediação, porque os jogadores realmente eles ficavam bastante mais isolados, moravam em condomínios residenciais, muito, muito próximas as casas umas das outras, e tinha uma vida bastante disciplinada, né? Embora as fantasias midiáticas imaginem que eles tenham uma vida de prazeres, e tudo. Não é bem assim, eles, na verdade, têm uma vida bastante disciplinada, é treino, é casa, é restaurante brasileiro ou espanhol, ou italiano, mas comidas próximas da brasileira, jogar games, e às vezes frequentar cultos de igrejas neopentecostais. Né? Então, foi, digamos assim, que eu comecei esse capítulo, e a definição de transmigrante ela vem de um trabalho da Nina Blick-Schiller, da Linda Basch, que é um artigo bastante conhecido na literatura de sociologia, em que ela mostra que hoje os emigrantes no mundo, não só jogadores de futebol, não só expatriados, que é como se chama normalmente a categoria usada para se referir a pessoas que circulam internacionalmente e que ganham muito dinheiro, né? Não só eles, mas os imigrantes de camadas mais baixas economicamente da população também mantêm relações muito próximas ao país de origem e tem muito pouco a ver com aquele imigrante que veio para o Brasil no século XIX, que saía da Espanha, da Galícia, da Itália, com uma malinha na mão, vendia tudo que tinha lá, se estabelecia aqui e que às vezes nem retornava nunca mais para o seu país natal. Né? Hoje não, hoje nós temos um outro tipo de relação entre pessoas que estão fora do seu país e o país de origem. Por isso a ideia de transmigrante. Alguém
consegue estar em 2 lugares simultaneamente. E os jogadores brasileiros, eles são muito isso. Eles não importa onde estejam, eles não saíram do Brasil. Continuam muito ligados ao Brasil. E isso também acaba tendo muita relação com o que a senhora falou sobre o processo de naturalização. Então, esses jogadores, às vezes, eles se naturalizam, se tornam espanhóis também, mas eles acabam nem se reconhecendo de tal maneira, né? Essa questão da naturalização é bastante interessante se estudar na migração. Por exemplo, eu agora estou aqui, estou falando de Washington, estou dando aula aqui na Georgetown University, e é muito interessante, porque, bom, todos os trabalhadores que eu encontro aqui na rua são estrangeiros, né? Muitos vieram do México, as pessoas que limpam aqui o prédio, o rapaz que está na portaria veio de Gana. Quer dizer, a gente tem uma massa de imigrantes enorme nos Estados Unidos. E muitos deles buscam ter o tal famoso green card, né? O que é, enfim, a naturalização deles. Mas se pensa que é para eles ficarem nos Estados Unidos. Não, é para eles poderem voltar para os seus países de origem e reentrarem sem problemas. Muitos entraram clandestinamente e com green card eles têm essa possibilidade. Então, às vezes, a gente tem uma noção um pouco errada do que significa, dos diversos significados que tem a naturalização da pessoa. E para os brasileiros, para os jogadores de futebol que eu estudei, é uma naturalização estratégica, uma cidadania estratégica. Eles buscam ter um passaporte, eles dos países onde estão, na Europa ou nos Estados Unidos, muito para poderem circular mais livremente no mercado, né? Depois da Lei Bosman, de 1995, não? Os trabalhadores europeus já tinham o direito de circular por toda a União Europeia livremente, e a Lei Bosman concedeu esse mesmo direito para os jogadores de futebol. Então, sendo europeus, tendo uma nacionalidade de um país europeu, eles têm essa possibilidade de circular por esse mercado mais facilmente. E rodar, como eu digo no artigo, é muito importante. Isso dá um capital econômico, um capital futebolístico. E ao mesmo tempo, eles têm uma consciência de brasilianidade muito forte. E o fato de ter um passaporte europeu, de ter cidadania de um determinado país, abre a possibilidade para outros brasileiros jogarem na equipe. E isso para eles é muito bom, inclusive em termos de sobrevivência no exterior, porque estar próximo de brasileiros é algo fundamental para eles aguentarem estar longe do Brasil. Que a gente não pode imaginar que esses jogadores tenham assim o mesmo estilo de vida que teria, por exemplo, um estudante brasileiro no exterior que vai frequentar museus, que vai a cinemas, que tende a aprender a língua local, tenha uma vontade muito grande de conhecer a cultura local, né? Isso aí acaba acontecendo e para alguns acontece, mas normalmente os jogadores brasileiros eles vêm de camadas mais baixas da população e eles são menos cosmopolitas nos seus gostos. Então, estar perto de brasileiros é bastante importante. E a senhora falou sobre o rodar, né? Esse circuito que eles fazem dentro da Europa, muitos deles trocando de clubes, e que a naturalização potencializa isso. Mas, ao mesmo tempo, no artigo, a senhora também fala que a maior dificuldade deles não é necessariamente sair do país, mas é a primeira saída de casa, quando eles vão para
para o clube, ou quando eles param de morar com a família e eram muito novos, né? Então, o que eu estava lendo e achei interessante é justamente esse processo de quando eles saem desse país, eles conseguem levar pessoas com eles, ou eles encontram outros brasileiros por lá e aí eles vão se adaptando. Mas essa primeira saída de casa, esse primeiro processo, às vezes é mais dolorido ainda, né? É verdade. Eles, há muitos trabalhos assim de colegas que mostram que a carreira do futebol ela inicia muito cedo. E o Damo, no Rio Grande do Sul, trabalhou sobre isso, sobre carreira. E no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Estudos de Futebol Brasileiro, que eu estou coordenando atualmente, que é um INCT do CNPq, a gente tem uma das linhas de pesquisa que é sobre carreira. E carreira, profissionalização e emigração. E é claro que eles saem, muitos deles saem quase criança de casa, né? 12, 13, 14 anos, e passam a viver, às vezes, em outro estado, muito distante das suas famílias, né? Eu encontrei jogadores, meninos, de Belém, em São Paulo, né? E isso é bastante complicado, porque às vezes eles não vão para grandes clubes que têm uma boa infraestrutura, às vezes eles vão para clubes menores. E mesmo quando eles vão para grandes clubes, né, eu vejo, me lembro, né, o Gomes, goleiro na época que eu entrevistei, ele era goleiro do PSV, depois foi para a Inglaterra, mas ele iniciou no Cruzeiro e ele vinha de uma família com bastante poucos recursos. E ele passou a morar na concentração e durante a semana ele tinha alimentação. Mas no final de semana os jogadores todos iam para suas casas e ele não tinha como ir para sua casa porque a família não morava ali. Então ele ficava na concentração e ele não tinha nem o que comer. Quer dizer, era graças ao que a cozinheira reservava, um pãozinho a mais, que ele passava o fim de semana. Então, essa precariedade que existe nessa primeira saída, além do que sair de casa é sempre muito difícil, é realmente o início do rodar, o que eles relatam como sendo mais difícil. Mas rodar é muito importante e, digamos assim, para os jogadores que estão no topo da carreira, que são celebridades, bom, isso significa muito dinheiro, etc. Mas para jogadores que não são celebridades, e eu entrevistei, por exemplo, alguns no Uruguai, em Montevidéu, o rodar é uma questão de sobrevivência, porque o que eles fazem? Eles jogam alguns meses no Rio Grande do Sul, né, nos campeonatos estaduais, nas diferentes divisões. Mas isso dá o quê? Dá 4, 5 meses. Depois termina o campeonato. E agora a nova lei do passe, né, a lei Bosman, a lei Pelé, a lei Zico, sei lá, que criou essa liberdade para os jogadores, é uma liberdade que favorece muito quem está no topo da carreira. Terminou o contrato, ele pode ir para onde quiser, né? Mas para os jogadores como esses que eu entrevistei no Uruguai, que tem 3, 4 meses de contrato, terminou o contrato, eles estão na rua, sem nenhuma garantia, sem acesso ao cuidado médico, sem salário. Então, o que eles fazem? Eles iam para as ligas do Uruguai, jogavam mais 3, 4 meses lá, novamente ficavam na rua, aí voltavam para casa e aí faziam pequenos trabalhos, como pedreiro, como pintor, arrumando a sua própria casa, né, até iniciar novamente os campeonatos. Então, o rodar ele tem que ser visto assim
com seus diferentes significados, né? Interessante as diversas facetas que tem esse rodar, né? Não é só o lado bom, o lado bonito da coisa, né? Outra coisa que a senhora também traz nesse artigo que eu achei interessante foi o fato do que a senhora chama de caçulismo e a falta do pai, né? Como esses jogadores que chegam, que a senhora entrevistou de maneira geral nesses países europeus, eles têm essa questão de serem o último filho, e além disso também terem tido a falta do pai, o que também diz muito sobre a sociedade brasileira como um todo, né? Uhum. O caçulismo foi realmente uma surpresa. Depois até fui ler alguma coisa sobre isso, acho que o Pierre Bourdieu escreveu sobre o fato de ser caçula em sociedades rurais, o significado disso, entendeu? Não ter a terra, o que significa não ter esse capital financeiro ali da terra, né, para dar continuidade à família, mas também significa muita liberdade. Poder se tornar padre, é poder se tornar professor, é poder ter uma carreira que não seja de agricultor, né? E no caso desse caçulismo, que para mim foi uma surpresa, porque eu não estava estudando nem buscando isso, mas simplesmente perguntava para eles qual o lugar que eles tinham na pátria, né, entre os diferentes irmãos, e aí muitos diziam que eram caçulas. Aí isso acabou me fazendo pensar, né? Por que muitos jogadores são caçulas? Quer dizer, não é todos, tem, evidentemente, mas havia uma tendência. Na minha amostragem ali, eu notei a forte presença de caçulas entre eles. E aí deu para concluir que, bom, as camadas subalternas no Brasil, elas se organizam em torno da renda da casa, né? A renda familiar. O Klaas Wortmann já estudou isso, a Mota também estudou um pouco sobre a questão da casa enquanto uma economia. Né? Então, as pessoas trabalham e uma parte dos seus ganhos vai para casa, né? vai para a mãe, que vai sustentar, que vai gerir aquela economia da casa. E então os filhos mais velhos eles têm que ingressar muito cedo no trabalho para ajudar na economia da casa. E, e os menores, quando são muitos irmãos, eles quase que ficam um pouco mais liberados disso, porque os mais velhos já dão conta desse trabalho. Então, isso, por um lado, favorece o fato deles poderem ter mais tempo para praticar alguma atividade mais lúdica, jogar na rua, não ter que vender bala aos 3 anos na praia e temperinhos que a mãe faz, como foi o caso, por exemplo, do Ari, que eu entrevistei ele ali ao norte de Amsterdã, Alkmaar, né, 3 anos no Nordeste vendendo tempero verde na praia. É uma coisa que a gente custa a pensar, mas tem casos assim. Então, eles ficam liberados disso. E, por outro lado, eles têm a atenção maior da mãe. E a atenção, porque ela não tem um bebê para cuidar. Eles são os últimos bebês. Então, ela pode acompanhá-los nos treinos. Muitas vezes, eles têm que ir treinar em lugares mais distantes. Né? Então, ela está liberada desse cuidar de crianças para poder acompanhá-los. Então, tem essas duas facetas que eu acho que são importantes e que favorecem os caçulas. Muito interessante essa. Eu também fiquei surpreso, não esperava ver essa Agora, afirmação. sobre a ausência do pai, Sim. de fato, não é que seja uma regra também, não, mas encontrei muitos casos em que não havia
um pai biológico morando junto na família. Bom, e a Cláudia Fonseca, em Porto Alegre, uma antropóloga que trabalhou com camadas populares durante muitos anos, ela mostra isso, que às vezes os homens eles circulam entre casas, né? Que a família mesmo é a mãe e os filhos. E os dados do IBGE também mostram isso, né? A família brasileira, muitas vezes, ela tem uma constituição onde o pai não está tão presente, né? O que não significa a ausência de uma figura masculina como sendo fundamental na carreira desses jogadores. Pode não ser o pai, pode ser o vizinho, pode ser o avô, pode ser um olheiro que tenha identificado o dono de uma escolinha, o professor numa escolinha onde eles treinavam, mas essa figura masculina vai ser muito importante para eles terem continuidade na carreira. Mesmo que seja a avó ou a mãe que leve no treino. Legal. Já caminhando para o fim da nossa conversa, eu ia relatar um ponto aqui que eu li e achei muito interessante. A senhora fala de um ato falho que o Júlio Batista cometeu em uma das conversas, que ele fala que ele mora em São Paulo, né? Quando, na verdade, ele morava a muitos e muitos quilômetros de São Paulo. O que, obviamente, a gente cai de novo nesse papo do transmigrante, né? Como ele, na verdade, está morando longe, mas ele, na cabeça dele, nessa bolha que ele vive, como a senhora trouxe, ele continua vivendo em São Paulo, no Brasil e tudo mais. O que eu ia perguntar é se durante essas conversas que a senhora teve com esses jogadores, se em algum momento foi mencionado, ou se a senhora percebeu alguma coisa relacionada à forma deles jogarem. Quando eles jogam, quando eles passam a jogar nesse continente europeu, se esse transmigrante, ele continua sendo... Se quando ele joga o jogo, ele continua sendo esse transmigrante, ele continua jogando, continua pensando essa forma de jogar, ainda como se estivesse aqui no Brasil. O Júlio Batista, porque quando eu comecei essa pesquisa, né, Gabriel, a imprensa brasileira, estou falando no início do século, é muito diferente hoje. Ela via a saída dos jogadores brasileiros como uma perda e eles como tendo deixado de ter um pertencimento nacional. Ela classificava, inclusive, os brasileiros que eram convocados para a seleção e vinham do exterior como sendo os estrangeiros. Então, foi impulsionada por esse senso comum, e nós não tínhamos correspondentes na Europa como nós temos hoje. Hoje a gente tem que, sei lá, Nathalie Gebra, João Castelo Branco, as meninas lá. Em todos os países de quais a gente tem correspondentes que acompanham o dia a dia desses jogadores. Na época, não. Um pouco depois de eu começar a pesquisa, surgiu um programa no Sport TV, Expresso da Bola, que era muito bom. Esse era um programa muito bom, em que eles visitavam a casa, então mostrava um pouco mais do estilo de vida desses jogadores. Agora, essas eram as minhas questões iniciais. Será que eles realmente perderam a relação com o Brasil? E a declaração do Júlio Batista mostrou claramente que não, né? Esse pequeno ato falho, que eles continuavam muito ligados ao país, e tudo que eles me disseram mostrava isso também. No caso do Júlio Batista e de muitos outros jogadores, e aliás isso também é presente nas migrações mais comuns, não fora do futebol, há esse projeto do retorno ao Brasil, projeto de usar o dinheiro que ganhou lá fora no Brasil, etc, etc. Muitas vezes isso não acontece, né? Esse projeto ele não se realiza por uma série de questões. Eles acabam casando com mulheres no local. Foi o caso de Júlio Batista, ele casou com uma espanhola, então ele passou realmente a viver na Espanha, eu imagino.
eles acabam levando os filhos que estudam lá e depois não querem voltar para o Brasil, preferem ficar onde estão, né? Eu conheci um jogador assim que era atualmente, quando eu estive em Groningen, que fica no norte da Holanda, ele era dirigente de futebol lá, era um jogador brasileiro, queria ter voltado, mas acabou não voltando por conta disso, dos filhos terem feito toda a sua formação na Holanda. A gente tem casos como o do Sonny Anderson, na França, que hoje é comentarista da televisão francesa, também não voltou. Quer dizer, são inúmeros os casos de jogadores que acabam se enraizando no local. Então, entre esse voltar imaginado e a realidade acaba havendo uma certa defasagem, não é? Mas sobre o estilo de jogo, o Mourinho tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu até cito num outro artigo, em que ele diz assim: um clube, para ser um grande clube, tem que ter um brasileiro. Agora, se tiver 2 ou 3 pontinhos. Quer dizer, 2 ou 3 pode dar algum problema, né? Então, é reconhecido que o jeito brasileiro de jogar, né, é um jeito que os estrangeiros associam somente à ginga, à malícia, ao drible, e a gente pode fazer uma antropologia desse drible, ver qual é a razão da sua existência tão fortemente no Brasil, mas acho que não é bem o caso daqui, mas se tu quiser depois a gente pode conversar sobre isso. Bom, esse, digamos, é uma das marcas históricas do futebol brasileiro. E eles realmente buscam atacantes que sejam assim, né? Até hoje, os grandes clubes do Brasil procuram quebradores de linha, se diria hoje, né? Vinícius Júnior, Neymar, esse tipo de jogador, driblador. Bom, mas isso não significa que eles não mudem um pouco o seu estilo de jogo. Eles precisam aprender a tática. E muitos me diziam isso. E me diziam, por exemplo, que uma das razões pela escolha do país estava ligado ao tipo de futebol que era praticado ali. Então, a Espanha era muito bem vista, porque ali eles podiam praticar um futebol mais próximo ao que eles estavam acostumados a praticar no Brasil. Agora, quando eles iam para a Inglaterra, por exemplo, ou para a Itália, eles precisavam se adaptar. Então, esse estilo de vida, esse estilo de jogo, me diziam, eles passavam a ter que entender muito mais de tática do que no Brasil. Mas eu acho um pouco complicado falar de estilo de jogo no Brasil. A gente tem mais de um estilo de jogo. E eu venho do Rio Grande do Sul, né? O estilo de jogo das equipes gaúchas é muito próximo sei lá, ao que se imagina seja praticado na Argentina, muito mais próximo do que se imagina seja praticado no Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma variedade grande que não é muito considerada. Também acho que a visão do brasileiro, driblador, etc., tem mudado com o passar do tempo. Hoje já se procura muitos brasileiros para atuarem em posições que historicamente não eram considerados fortes, né? A gente tem os goleiros, por exemplo, né? Tem sempre um na lista do The Best da FIFA, no Ballon d'Or da France Football, nomeado. Quer dizer, goleiro não era uma posição em que brasileiro atuava, né? Era mais, se pensava em goleiro, se pensava em quem? O russo, em alemão, em italiano, zagueiro. Também não, defensor. Né? Hoje a gente tem grandes zagueiros, Marquinhos, Thiago Silva, etc. Então,
digamos assim, isso foi se alterando com o tempo. E eu acho que hoje os brasileiros eles estão sendo buscados por diferentes estilos de jogo em diferentes posições. Se eles mudam o estilo de jogar, às vezes há uma expectativa muito grande na contratação de um brasileiro. Eu me lembro de ter entrevistado no Marrocos um jogador, o Gleidson, e ele disse assim: aqui é difícil aqui, porque eles querem me dar a bola e que eu faça tudo. O futebol é um jogo coletivo. Então, quer dizer, havia, claro, ele está jogando uma equipe pequena lá em Marrakech, né? Mas há um pouco essa expectativa: vamos chamar um brasileiro e ele vai resolver. Quando o futebol é um jogo coletivo, ele tem toda a razão. Estilo de jogo é uma coisa bastante complicada de ser estudada. Claro que nesse artigo eu nem abordei isso, mas a gente vê assim, né, na história do Brasil, desde os primeiros escritos de jornalistas, de antropólogos e sociólogos, essa tentativa de definição de um estilo de jogo brasileiro, né? O Gilberto Freire vai falar nisso, vai falar em um estilo de jogo que mistura samba e capoeira, e que isso ele identifica como sendo próprio do mulato. O mulatismo é uma característica do brasileiro, né? Para o Gilberto Freire é o que nós deveríamos ser enquanto identidade nacional. Mais tarde, a gente vai ter jogadores que vão associar esse estilo de jogo, o drible, né? Evitar o contato físico. E o futebol vem do rugby, né? Ele se separa lá na Inglaterra por conta de uma briga entre os que queriam profissionalizá-los e os que queriam mantê-lo amador, entre os que queriam ter regras fixas e os que não aceitavam bem aquelas regras, né? A Universidade de Rugby, o Dunning, Eric Dunning, estuda isso. Então, ele surge de um esporte de contato, fortemente de contato. E deixa de ser tão de contato em alguns locais. O Brasil é um deles. Eu li uma declaração de jogador de futebol, mas eu não sei se eu posso acreditar nela. Geralmente eu acredito no que as declarações dizem, mas às vezes a sociologia e a antropologia criam realidades. Então eu não sei até que ponto essa declaração não tem a ver com uma realidade criada pelo Gilberto Freire, pelo Mário Filho, por tantos que escreveram sobre futebol antes. Esse jogador diz: eu sou negro, acho até que era o Friedrich, que naquele momento já se considerava negro. Eu sou negro e se eu fizer falta, se eu tiver não fizer falta, mas se eu tiver um jogo de contato, o juiz sempre vai dar falta e favorecer o branco. Então, eu tenho que evitar esse contato. O drible, para mim, é uma forma de evitar o contato com um jogador branco, porque vai haver uma admoestação e eu tenho que sair. Quer dizer, ele diz tudo isso de uma forma bem mais simples, mas é uma explicação. E é uma explicação que outros assumem, que é o Roberto da Mata, que é um nosso grande pensador do futebol atual. Ele, de certo modo, ele também relaciona o drible a uma estratégia malandra dos jogadores negros para evitar o contato durante o jogo. Mas, digamos assim, isso. A gente tem um estilo de jogo que é associado à identidade nacional, e isso não só aqui, em outros lugares. Na Argentina, isso é muito forte. Eu tenho um colega
que já faleceu, o Eduardo Archetti, que estudou futebol na Argentina a partir das reportagens de jornais publicados na Argentina, e que ele mostra que lá eles tentam criar um estilo que seria um estilo criojo de jogar, e que era comparado ao cavalo, né? Tu tem uma raça crioja, que é os cavalos europeus que chegaram aqui, se adaptaram ao pampa, ao clima, etc., e se transformaram. Para eles, se tornaram mais fortes. Então, no caso aí, seria a mesma coisa. A imprensa passa a ver o futebol argentino e o uruguaio, de certo modo também, como um futebol que tem mais raça, é mais forte nesse sentido, porque foi uma adaptação do futebol europeu, que era muito, onde o uso da cabeça era muito forte. Quer dizer, é um pouco uma ideia que vem lá das teorias racistas, né, em que os brancos predominam pelo uso da razão e os negros pela potência física. Então, ele tenta fazer alguma coisa, mostra isso. Então, aí também tu tem um estilo de jogo associado à identidade nacional e numa releitura do que é a identidade, né, do nacional. Professora, queria agradecer a sua presença, foi uma conversa muito boa, acho que foi muito prazeroso, muito valioso ouvir tudo que a senhora tem para falar. Agradeço a sua presença e estendo o convite para uma outra conversa. Acho que tem muitas coisas ainda que a gente pode conversar relacionando futebol, antropologia, todos esses assuntos que são fundamentais, acho que a gente discutir, né? Acho que a gente tem que aproveitar todas essas áreas que tratam sobre o futebol a fim de a gente conseguir ter uma dimensão completa do seu fenômeno como um todo. Obrigado. Obrigada a você, Gabriel. Até mais, gente. Agradeço a quem está ouvindo, quem ouviu até aqui, e a gente se encontra no próximo Labcast. Um abraço.